2022 já começou e eu gostaria de saber, devo investir nas ações da Raizen ou não? Nesse vídeo você vai saber detalhes e se vale a pena ou não investir agora nas ações da Raizen. Fica comigo até o final que eu te conto. Fala pessoal, meu nome é André Silveira e nesse canal falamos de bolsa de valores, ações, investimentos e muito mais, sem deixar, é claro, o bom humor de lado. E hoje vamos falar da Raizen, que é uma joint venture da Shell e da Cosan. Mas meu querido, você sabe mesmo o que é uma joint venture? Joint venture é uma parceria comercial entre duas ou mais empresas para formarem aí um empreendimento ou para formar uma nova empresa. É nada mais, nada menos que uma aliança comercial. A Shell e a Cosan continuam existindo e juntas elas formaram uma terceira empresa que é a Raizen. E isso é uma joint venture. E quem é a Shell? A Shell é uma empresa centenária de 1907, quando naquele momento houve uma fusão entre a Real Holandesa Petróleo e a empresa britânica Shell Transportes e Trading. E hoje a Shell é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo e também do setor de energia. Por outro lado, nós temos uma empresa brasileira que é a Cosan. Quem é a Cosan? A Cosan é uma holding. E o que é uma holding? Uma empresa holding é uma empresa mãe, é uma empresa que tem participação acionária majoritária, ou seja, ela é controladora de outras empresas. A Cosan, por sua vez, possui negócios na área de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Mas quais são mesmo essas empresas que a Cosan tem participação? Vamos lá, nós temos a Moove, que trabalha na área de produção, comercialização e distribuição de lubrificantes. Nós temos também a Compass Gás, que é a companhia de gás e energia. A Radar, que é aí a produção da cana-de-açúcar, soja, algodão e milho. A Rumo, que é do setor de logística. E a própria Raizen, que nós estamos falando agora, que tem o seu faturamento principal, o volume de faturamento principal, a distribuição de combustível. Eu peguei esse print aqui, ó, vou colocar aqui do lado, no Instagram do Hoje na Bolsa. E ele mostra bem, tá, os percentuais hoje pode estar um pouquinho diferente, mas é basicamente isso. Ele mostra bem o percentual do volume principal de faturamento da Raizen. Vocês podem ver que o faturamento em distribuição de combustível está em torno de 85% da receita da Raizen. E esse é o grande problema. Por que que esse é o grande problema? Porque a margem líquida que é deixada, que sobra na distribuição de combustível, ela é muito pequena. E outros setores aí da Raizen que tem uma margem líquida melhor, que é, por exemplo, aqui, ó, o etanol e também a cana-de-açúcar, né? Na verdade, ou melhor, o açúcar e o etanol está em 7,5% do faturamento, né, da receita. Aqui existe uma margem melhor. Mas nos 85% da receita, que é distribuição de combustível, realmente a margem é muito apertada e esse é o meu ponto de risco, o meu ponto de atenção com a Raizen. E a grande pergunta é, eu devo investir ou não na Raizen agora em 2022? E eu vou começar dando a resposta sobre a minha estratégia e depois eu vou falar os motivos, tá? A resposta é não. Você não deve investir nas ações da Raizen em 2022. Abre aspas sobre o olhar da minha estratégia de investimento. Talvez, e bem provavelmente, a sua estratégia seja completamente diferente da minha. E isso pode levar você a sim investir nas ações da Raizen, tá? Pessoal, antes de falar os motivos que eu acredito que você não deva investir nas Raizen, eu queria informar que a Raizen é uma empresa lucrativa, tá? O principal pilar para você investir numa empresa ou não, na minha estratégia, é que ela seja lucrativa, rentável, ou seja, que a receita seja maior do que a despesa, tá? E a Raizen é uma empresa rentável. Mas por que que você não deve investir na Raizen sobre o olhar da minha estratégia, tá? Vamos lá. Por que não? Primeiro, ela não tem a maioria dos pilares básicos para se investir com segurança numa empresa. Primeiro dela, dividend yield atual, 0,25%, extremamente baixo.
A Raizen não será uma boa pagadora de proventos. Anote isso que eu estou te dizendo. A Raizen não será uma boa pagadora de proventos, tá? Lembrando, boa pagadora de proventos não quer dizer fazer um bom pagamento de provento ou durante um ano ser boa pagadora de provento. Ser uma boa pagadora de proventos quer dizer estabilidade em pagamento, tá? Continuidade nos pagamentos, como por exemplo aí uma Taesa da vida, tá? Isso sim é uma boa pagadora de proventos. Então, primeiro ponto, ela não tem o pilar do dividend yield, tá? Segundo ponto, o PL dela, o preço da ação sobre o lucro por ação, está em 40 vezes. As ações estão sendo negociadas 40 vezes o lucro. Isso é muito alto. Então, o ideal é que fique abaixo de 7 vezes, 8 vezes no máximo. Mas 40 vezes lucro, a empresa está cara, se considerado o retorno de lucro por ação que ela nos dá, tá? Então, não tem o pilar do PL. PVP, ela não tem o pilar do preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Está sendo negociada a 3,58 vezes o valor patrimonial por ação. E o que isso quer dizer, André? Que ela está sendo negociada 3 vezes mais caro do que ela realmente vale, se considerado o patrimônio líquido por ação, tá? Ela não tem também o pilar da margem líquida, que está em apenas 1,39%, muito por conta da distribuição de combustível, que a margem é muito apertada. Ela não tem o pilar do ROI, que está abaixo de 10%. E ela tem uma dívida bruta altíssima, meu amigo, de 37 bilhões de reais. A Raizen fez o seu IPO esse ano, em agosto, e a oferta inicial foi de R$ 7,40. Colocando o gráfico na tela agora, desde o seu IPO, vocês podem ver que o preço atual dela está em R$ 6,45, com uma desvalorização de 13%. E ela chegou a bater patamares ainda menores, na casa de R$ 5,50, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Volta para mim. Agora, vamos lá. André, beleza, entendi que eu não devo investir nas ações da Raizen por conta dos números apresentados aqui. Mas eu já tenho ações da Raizen. Eu entrei no IPO ou eu entrei um pouco depois do IPO e eu não quero me desfazer da minha posição da Raizen, porque eu ainda acredito na empresa, eu acho que ela pode se valorizar no longo prazo e ela pode vir a pagar proventos no longo prazo. E essa é a sua estratégia e eu acredito. Eu confio nela, acho que você tem que seguir o seu instinto de investidor. Então, se você já tem a sua forma de investir e você quer continuar apostando nas ações da Raizen, pois bem, o que você deve fazer é abaixar o seu preço médio na Raizen, para que no longo prazo você tenha uma valorização expressiva via gráfico, né? uma valorização técnica, e que você também tenha proventos no futuro, tá? Então, acredita na Raizen, abaixe o seu preço médio, tá? O que é isso? É comprar mais ações mais barato, num valor menor, para que o seu preço médio diminua, tá bom? Agora, por outro lado, você pode pensar, André, eu acho que você tem razão com essas informações, eu não quero investir na Raizen, mas eu gosto do setor de etanol, de cana-de-açúcar, de distribuição de combustível, eu gosto do setor e eu gostaria de diversificar a minha carteira trazendo uma empresa desse setor. Meu amigo, se você quer investir, nesse caso, na minha opinião e na minha visão, seria melhor você investir na Cosan, que é a holding que detém o controle aí da Raizen. E por que investir na holding, tá? Os números da Cosan são muito melhores do que os números da Raizen. E a Cosan nos passa muito mais segurança pelos números apresentados do que a Raizen. E obviamente, se você comprar Cosan, indiretamente você estará comprando Raizen também, tá? Eu vou acompanhar no meu computador, você acompanha aqui na tela, olha só, vou colocar aqui do lado os números, os indicadores da comparação entre a Cosan e a Raizen. E assim, eu já vou te dizer,
nesses indicadores aqui, a Cosan deu uma goleada de 14-0 na Raizen, o que nos mostra, lembrando que não temos indicação de compra nem de venda aqui, eu não tenho ações da Cosan, eu não tenho ações da Raizen, então não leve esse vídeo como uma indicação de comprar ou vender, tá? Até porque eu nem posso fazer isso. Mas sem enrolação, vamos lá. Indicadores de valuation. Vocês podem ver, dividend yield, o da Cosan é maior. Preço sob lucro, o da Cosan está em 7 vezes, que está ok, e o da Raizen 40 vezes. PL, quanto menor, melhor. Então, ponto para Cosan. PVP, 2,87 contra 3,58, ponto da Cosan. E o EV/EBITDA, 7,32, e aqui no Status Invest não tem a informação aqui da Raizen, tá? Próximo indicador colocando na tela, indicador de eficiência. A Cosan ganha na margem bruta, na margem EBITDA e na margem líquida. Veja que a margem líquida da Cosan está em 24%. Agora, meu amigo, olha a margem líquida da Raizen, 1,39%. É muito apertada. Próximo aqui, indicadores de endividamento. Vocês podem ver que a Cosan leva vantagem também sobre a Raizen. Indicadores de rentabilidade, ROI, ROA e ROIC, muito melhor o da Cosan do que da Raizen. E a taxa anual de crescimento composta, né? Não temos a informação aqui da Raizen, mas temos aqui um número bem legal, relevante da Cosan, tá? Então, esses foram os indicadores, meu amigo. E se você tem ações da Raizen, deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para o futuro da Raizen sob o olhar da sua estratégia, tá? Lembrando que não temos aqui recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E se você gostou desse vídeo em algum momento, já senta o dedo no like e se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí do nosso canal. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Fica com Deus, um abraço. Tchau!